Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre e na aula de hoje estaremos falando sobre o motor de indução trifásico ou assíncrono trifásico. Primeiramente, nós temos que saber o que é um motor elétrico. O motor elétrico nada mais é que uma máquina elétrica que transforma a energia elétrica em energia mecânica. O motor de indução trifásico é todo motor elétrico em que o rotor gira devido à indução do efeito eletromagnético do estator. O rotor gira com velocidade menor do que o efeito eletromagnético criado pelo estator. O termo assíncrono utiliza-se pois a velocidade de rotação do rotor não é igual à velocidade de rotação do campo girante criado pelo estator. Isto é, o movimento do rotor não é síncrono com o movimento do campo girante do estator. O termo indução utiliza-se pois o movimento de rotação do rotor é o resultado do aparecimento de fens induzidas no rotor. O princípio de funcionamento. O motor de indução é um motor que baseia o seu princípio de funcionamento na criação de um campo magnético rotativo. A partir da aplicação de tensão alternada trifásica usualmente no estator, consegue produzir-se um campo magnético rotativo, campo girante, que atravessa os condutores do rotor. Este campo magnético variável induz no rotor fen, que, por sua vez, cria o seu próprio campo magnético girante. Este campo magnético girante criado pelo rotor, ao tender a alinhar-se com o campo girante do estator, produz um movimento de rotação no rotor. A velocidade de rotação do rotor é ligeiramente inferior à velocidade de rotação do campo girante do estator, não estando por isso o rotor sincronizado com esse campo girante. Estator e rotor. Este motor tem um estator do tipo do alternador e que constitui indutor. O rotor, que será o induzido, pode apresentar-se de duas formas. O rotor em curto-circuito, chamado também tipo gaiola de esquilo, e o rotor bobinado. Rotor em curto-circuito ou em gaiola de esquilo. O enrolamento do rotor consiste em barras condutores dispostas ao longo do rotor e em todo o seu perímetro, curto-circuitadas nas extremidades por anéis condutores. Utiliza-se o termo gaiola de esquilo, pois o rotor assemelha-se às gaiolas em que os esquilos brincam, quando é em cativeiro. Estas barras são geralmente de alumínio, mas podem também ser de cobre ou outro condutor. Este é o motor mais comum hoje em dia, pois tem diversas vantagens relativamente ao motor de rotor bobinado e aos motores de corrente contínua, nomeadamente o fato de não ter anéis coletores nem escovas. Rotor bobinado. O enrolamento do rotor é similar ao enrolamento do estator. Este tipo de motor tem também anéis coletores e escovas que, ao conduzirem a corrente gerada no rotor para o exterior, permitem, através de resistências variáveis, limitar a corrente no arranque e controlar a velocidade de rotação do motor. Nós estaremos enfatizando o rotor em curto-circuito, tipo gaiola de esquilo, ok, pessoal? Partes constituintes do estator. O estator é constituído em bobinado, núcleo de chapa de ferro de silício e também da placa de bornes e carcaça, tá? O bobinado tem a função de gerar o campo eletromagnético, tá? Onde vai receber a alimentação da rede. O núcleo ele tem a função de fazer com que o campo magnético venha se concentrar mais nesta região para que venha a ter um aumento no seu rendimento. E a placa de bornes é onde recebe a alimentação e a carcaça é onde ocorre a proteção dos enrolamentos ou das bobinas, ok? As partes constituintes do rotor. Eu tenho o eixo, tá? Eu tenho a gaiola de esquilo, tá? Que é um rotor curto-circuitado, o seu núcleo, que ele casa justamente com o núcleo do estator, tá? Os mancais ou rolamentos e a tampa traseira e tampa dianteira, onde vai alojar aqui os meus mancais ou rolamentos. Agora nós falaremos do fechamento de bobinas de um motor de indução trifásico. Tá? O motor de indução trifásico possui 3, 6, 9 e 12 pontas ou pontos. E através da tensão da rede elétrica serão feitos seus respectivos fechamentos. Tá? Triângulo e estrela. Tá? Só uma observação, pessoal. Nós trabalharemos com a ligação de 6 pontas e 12 pontas. Aqui é o fechamento de bobinas de um motor de indução trifásico de 6 pontas ligado numa rede 220, que seria a ligação em triângulo, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso fazer neste formato aqui ou este formato aqui, ok? E o fechamento de bobinas de um motor de indução trifásico de 6 pontas em estrela, né, numa rede de 380 volts, tá? Eu posso representar desta forma aqui ou nesta forma aqui,
ok? Então, por regra, né, na teoria, podemos dizer assim, o motor de 6 pontas ele tem 3 bobinas, tá? E ele só pode ser ligado em 220 ou 380 volts. 220, uma ligação em triângulo, e 380 volts, a ligação em estrela. O motor de 12 pontas, tá? Ele pode ser ligado nas 4 ligações, tá? Da rede, em 220, 380, 440 e 760 volts. Neste caso aqui, é uma ligação em duplo triângulo, porque a rede está em 220 volts, ok? Então, eu posso representar nesta forma aqui ou nesta forma aqui, ok? O fechamento aqui das bobinas para uma rede de 380 volts é a ligação em dupla estrela, ok? Num motor de 12 pontas, tá? Então, se você analisar o motor de 12 pontas, ele tem 6 bobinas, tá? Que ele tem aqui. Então, eu posso representar nesta forma aqui ou nesta forma aqui. O motor de 12 pontas ligado numa rede de 440 volts é a ligação em triângulo em série. Por quê? Se você analisar, das 6 bobinas, 2 aos pares aqui, elas estão ligadas em série. Por isso é chamado ligação em série, né? Um triângulo em série, ok? Numa rede de 440 volts, motor de 12 pontas. O motor de 12 pontas numa rede de 760 volts é chamado de estrela em série, porque suas bobinas ou enrolamentos estão ligadas em série aqui, ok? Então, eu posso representar neste formato ou neste formato também, ok? E aqui nós temos as características do motor, tá? Se você pegar um motor de indução trifásico, você tem lá a placa de identificação dele. Na placa de identificação vai mostrar a você as características do motor, tá? Então nós veremos uma delas aqui, tá? Algumas delas. Então nós temos a tensão nominal. A tensão nominal é justamente a tensão da minha rede. E eu tenho que tomar cuidado com relação à ligação do motor. Um exemplo, se a ligação da minha rede, se a minha rede é de 380 volts, se for um motor de 6 pontos, eu tenho que ligar ele em estrela, né? No caso aí, para uma rede de 380 volts. Se for uma rede de 440 volts, se for um motor de 12 pontos, eu tenho que ligar ele em triângulo em série, ok? Então a tensão nominal é justamente a tensão da minha rede. A corrente nominal ela vai se basear com a tensão da minha rede. E vocês vão analisar o seguinte, no motor de indução trifásico, quanto maior a tensão da minha rede, menor vai ser a minha corrente elétrica, tá? Então isso vai depender da ligação, estrela, triângulo, uma dupla estrela, duplo triângulo, um triângulo em série, etc, etc. A frequência nominal da minha rede, no caso aqui no Brasil, nós trabalhamos com 60 Hz. Quando nós falamos 60 Hz, eu estou dizendo que é 60 ciclos a cada 1 segundo, né? Lá na minha geração de energia elétrica, tá? Então é como se fosse girando lá o meu gerador 60 giros a cada 1 segundo, ok? Isso é uma rede de 60 Hz. Em outros países trabalham com rede de 50 Hz, ok? A potência nominal é justamente a capacidade que meu motor vai realizar trabalho, tá? Temos até a fórmula, né? Potência é igual a trabalho sobre tempo, tá? Então a potência nominal ela pode ser dada em CV, que é cavalo-vapor, HP, que é horsepower, né? Que na verdade é cavalo a vapor em inglês, ou até mesmo em kilowatts, ok? A velocidade nominal do meu motor é chamado de RPM, tá? Rotações por minuto, e está ligado intrinsecamente falando com o número de polos do meu motor e também com a frequência da minha rede, como nós falaremos no próximo slide. Então, como eu falei, a velocidade nominal do meu motor justamente se baseia com o número de polos e a frequência da minha rede. Um exemplo, quanto maior o número de polos, menor vai ser a rotação do meu motor, tá? O motor aqui de 2 polos, numa rede de 60 Hz, vai girar em 3.600 RPM. O motor de 8 polos, numa rede de 50 Hz, vai girar em 750 RPM, ok? Classe de isolamento, tá? A classe de isolamento está ligada justamente à temperatura do bobinado dos meus motores. Então eu tenho que tomar cuidado no meu projeto, no momento em que eu instalar o meu motor, eu tenho que olhar a classe de isolamento dele, tá? Se for numa área onde é muito quente, perto de forno, eu tenho que colocar uma classe de isolamento que suporte uma temperatura mais alta aí, ok?
O fator de serviço. O fator de serviço está ligado com a potência nominal do motor, tá? No caso, o fator de serviço ele seria um plus a mais que a potência nominal do meu motor pode dar de si, ok? Então, um exemplo, tá? Um fator de serviço de 1,2 em um motor que tem uma potência de 1000 watts, tá? Ele pode chegar até 1200 watts, ok? Então, o fator de serviço é um plus a mais que meu motor pode dar de si, ok? E o grau de proteção é justamente voltado com relação a partículas sólidas, líquidos, em uma determinada área. Então eu tenho que tomar cuidado na hora que eu instalar o meu motor, tá? Se ele está perto de um local úmido, tá? Perto de poeiras, etc. Então, se você analisar aqui, o grau de proteção é o IP do meu motor, onde o primeiro algarismo está voltado para quê? Contra a penetração de corpos sólidos estranhos e contatos acidentais. E o segundo algarismo está voltado contra a penetração de água no interior ou líquidos dentro do interior do meu motor, ok? E o regime de trabalho do meu motor está voltado justamente com relação a como ele vai trabalhar naquela região onde ele será instalado, tá? Então pode ser regime contínuo, S1, tá? Que é o funcionamento em carga constante, regime de tempo limitado, tá? Que seria um gira-para, tá? Ele liga, depois de um tempo ele desliga, liga, desliga, tá? Então seria um regime de tempo limitado, o S2, e o regime intermitente periódico, o S3, que seria também parecido com o S2, mas ele leva um tempo maior de funcionamento e parada, ok? Então, pessoal, nós estaremos vendo aqui um programinha que eu gostaria de mostrar a vocês, que é justamente mostrando as partes constituintes do meu motor, tá? Do meu motor elétrico de indução trifásico, ok? Então, nós temos aqui, ó, o meu motor de indução trifásico, tá? Então, aqui eu tenho a tampa traseira, então aqui eu vou fazer a desmontagem dele, a tampa traseira, tá? Aqui eu tenho a ventoinha, que ela é instalada para fazer a refrigeração externa do meu motor. Aqui tem a tampa traseira, onde fica alojado aqui o meu rolamento, tá? Ou mancal, tá? Aqui é a tampa dianteira, tá? E se você analisar também aqui na tampa dianteira, essa região onde fica o meu mancal ou rolamento, e aqui está o meu rotor, tá? Como nós estudamos aqui, tá? Tem o eixo, a gaiola de esquilo, etc, etc, ok? E aqui eu gostaria de mostrar a vocês com relação à alimentação. Quando eu alimento com a fase A, que seria a RST, né? Seria a fase A aqui, chamada fase R, tá? Pode ver que ele fica variando, porque eu estou falando, né, de uma tensão alternada, tá? Na fase B, tá vendo? E na fase C. Se você analisar, parece que dá aquela impressão que está girando. E é isso mesmo, porque isso é o que acontece no estator, tá? As bobinas conforme elas vão fazendo o fechamento, vai gerando um campo girante aqui, ok? E aqui é como se nós estivéssemos vendo isso daqui, ó, tá? É um campo girante, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado, tá? Eu estarei passando uma aula prática no próximo vídeo aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.